O objetivo desse vídeo é mostrar para vocês a relação entre os relatórios e banco de dados. Então nós temos aqui um plano de coleta fictício. Nós vamos chamar aqui o GeoSVC. Vamos aqui setor de coleta domiciliar. Então nós sabemos que nós temos relatório de totais. Podemos tirar o relatório individual de todos os setores e o agregado por via também de todos os setores. Então, quando nós tiramos aqui o relatório de totais, nós temos informações aqui que pode gerar um banco de dados. Então, para algumas prefeituras e para algumas empresas na parte de operação, esses relatórios se tornam um banco de dados para controle ou relacionamento com outros bancos de dados de outras concessionárias. Então nós temos aqui o código, frequência, tudo que já foi assinalado, né? E temos aqui também uma série de informações como KM, tempo, etc, etc. Mas o que é novidade? A novidade são coordenadas do ponto médio do início e final dessa relação. Então, por exemplo, eu tenho aqui o setor 1, onde eu tenho uma relação de vias. E nessa relação de vias, nós temos aqui a primeira via com o nome significativo e também a última via dessa relação com o nome significativo. Tá? Então, o que significa isso? Eu vou tirar aqui uma relação de vias do setor 1. Né? Vamos ao setor 1. Vou tirar aqui uma relação individual, porque aqui é individual e aqui são de todos. Então, nós temos aqui a via, relação de vias. Como é classificada em ordem ascendente, então nós temos aqui ruas em branco, sem nome, né? Então, o que acontece? No relatório de totais, eu seleciono a primeira rua válida, que no caso é essa daqui, tá? Avenida Giovanni Gronchi. E a última via válida, nós temos qual? Vamos ver qual é a última via válida. É a Rua das Goiabeiras. Então, quando nós tiramos aqui o relatório de totais, ou seja, de todos os setores desse plano, lembrando que para todos os planos é a mesma coisa, né? É o mesmo objetivo. Eu tenho aqui a relação, a primeira rua válida, que é a Giovanni, e a última das Goiabeiras. Porque se a última estiver em branco também, ele vai pegar a última válida, tá? E aqui é o ponto médio da primeira e aqui é o ponto médio da última relação. Então, isso é uma referência das vias, né? Uma referência geográfica num relatório de totais. Então, o que significa isso? É uma tendência, os relatórios, e ter informações de coordenadas geográficas, né? Então, o que nós tínhamos antes? Nós tínhamos antes, eu vou mostrar aqui no relatório individual, que o ponto médio era uma exigência, vamos dizer assim, das empresas e também das prefeituras. Então, o que a Geologos fez? Nessas vias, nessa relação de vias, no mapa inteiro, eu tenho o ponto médio. Então, o ponto médio está presente em toda a relação de vias. Então, quando você tem um mapa, aqui, esse mapa já tem o ponto médio em todas as vias. Então, a relação de vias ou itinerário de varrição ou coleta, não importa, eu já tenho o ponto médio. Mas agora, eles desejam o quê? Além do ponto médio, na relação de vias detalhado como esse, eles querem também o início e fim. Então, eu tenho aqui o início e fim também da via. Tá? Então, eu tenho aqui, eu tenho a via, então eu tenho o início, onde começa, e aonde termina. No caso, é trecho a trecho. Então, eu tenho a relação, além do ponto médio da via, eu tenho aqui o início e fim da via. No caso no GeoSVC, numa relação de vias, não é itinerário, que é diferente, né? Muito bem, então eu tenho aqui, voltando, né, apenas
revisando, eu tenho aqui em totais, eu tenho também início e fim. Veja, o setor 1, eu tenho em totais início e fim. Aqui, né? Então eu tenho início e fim dessa relação. Então isso é uma referência da relação de vias do setor 1. Né? Então eu tenho o ponto médio do primeiro trecho e o ponto médio do segundo trecho, que é essa rua e essa rua. E também eu tenho o ponto médio da própria via. Então todos esses são referências. Então se você tirar aqui o relatório de totais, você tem isso. Lembrando que quando você tira um relatório de totais, aqui, você pode salvar, você pode exportar, no caso de 2019, numa tabela Excel. Tá? Olha lá, tabela. Tá? Você pode vir aqui, pode salvar em DBF, pode salvar em BIM, que é o arquivo nativo, banco de dados nativo do Maptitude, DBF, que é muito usado, ou Excel. Tá? Então você pode salvar em Excel essa tabela. Muito bem. Se você tirar aqui totais, olha lá, todos os trechos, tá? Você vem aqui, você vai escolher uma pasta, ele vai tirar totais. Mas, lembrando que eu tenho o seguinte, você tem a seguinte opção. Se eu tirar um relatório de totais, na verdade um relatório detalhado, você tem aqui uma série de atributos. Inclusive no final, você tem aqui algumas linhas de totais. Então o que você pode fazer, como já demonstrei em outros vídeos? Você pode vir aqui e você pode eliminar as linhas de totais, né? Do detalhado. Vamos lá. Olha lá, eu vou tirar de novo o relatório. Eu estou simulando de todos os setores. Depois eu vou tirar de todos os setores. Então você vem aqui no final, não tem mais a linha de totais. Tá? Muito bem. Então eu posso deixar assim. E você também pode escolher quais os atributos de interesse. Por exemplo, código, por exemplo, logradouro, por exemplo, e frequência da coleta, que é o 3D, né? Que é a frequência. Aqui, ó, tá? Então você pode tirar também escolhendo os atributos de interesse. Lá no detalhado. Olha lá, tá vendo? Muito bem. Vamos voltar ao que era antes. Eu venho aqui, pronto. Agora eu tenho todos os atributos. E vamos tirar a relação de vias, processo, domiciliar, aqui, GSVC. Tá? Então o que ele está fazendo? Ele está tirando a relação de vias. Qual a novidade agora? Todo módulo GSVC, item, varrição e coleta, agora eu tenho um novo arquivo, que é um DBF. Por que DBF? Que quando você importa para o XLS, para o Excel, é mais fácil você alterar as colunas. Quando você tem problema de acento, quando você tem casas decimais. Então agora fica mais fácil, fica editável as colunas no Excel quando você tem algum tipo de alteração. Tá? Então o que a Geologos fez? Tem DBF em todos os módulos. GSVC tem DBF como arquivo final, tem DBF no IT varrição e na coleta, e no IT coleta. Então agora eu tenho DBF em todos os módulos. Tá? Então estou extraindo tudo aqui, todos os setores, e vamos abrir o DBF. Então nessa coluna eu tenho, além do Excel, eu tenho agora um DBF com a hora. Se você tirar novamente o DBF, não vai haver sobreposição de arquivos. Tá? Vamos abrir aqui um DBF. Então, isso se aplica a todos os módulos. Aqui. Tá? Então, nós temos aqui, ó, todos os atributos. Tá? Logicamente que você vem aqui, você vem e exporta para o DBase ou Excel. Ele já é um DBF, né? Você exporta para o Excel.
ou você abre o Excel e abre o DBF. É a mesma coisa. Então, se aqui você tem todos os atributos, é o mesmo daquele que eu tirei individualmente. Você tem um ponto médio da via e você tem também aqui no final, você tem o início e o ponto inicial e ponto final da via, né? Então, é uma forma, é uma referência que você tem, né? Muito bem. Então, isso é no GeoSVC. Então, nós estamos transformando os relatórios em banco de dados, tá? Para o relacionamento entre outras informações dentro da prefeitura ou na própria empresa de operação. Muito bem. Isso é o GeoSVC. Agora, eu vou abrir aqui o IT Coleta. Tá? Vou abrir aqui um setor qualquer. Pode ser o primeiro, né? É o itinerário de coleta, onde eu tenho tudo aqui, improdutivo, retorno, puxada. Eu vou abrir agora o IT Coleta, é o mesmo conceito, né? Ele também tem os totais e também tem o relatório de todos os setores, de todos os mapas que você desejar, ou apenas individual, como eu vou fazer aqui. Então, relatório individual. Agora é um itinerário. Então, já tem sequência, etc, etc. Também tem o início da via. Aqui, ó, a via principal, o início da via, a via anterior e posterior. Tá? E aqui no final, eu também tenho, aqui no final, além de bairro, CEP, uma série de informações que você pode escolher, eu tenho também agora a coordenada do início e o final de cada trecho, tá? Então é uma referência dos dados com a coordenada geográfica, tá? Então eu tenho essa informação aqui, ó. Lembrando que aqui em totais, vamos ver aqui em totais. O que nós temos aqui? Olha lá. Também eu tenho o início da viagem, o final da viagem, e a rua inicial e a rua final. Então, o relatório totais também eu tenho uma referência de vias do itinerário, tá? Como eu mostrei lá no GeoSVC. Tá? Apenas eu vou fazer novamente para comparar rapidamente isso, tá? Coleta, ó, GeoSVC, venho aqui e vou tirar o relatório de totais, ó, tá? No caso ele vai tirar de todos, né? Só para mostrar que tem a mesma coisa. Estou repetindo, né? Que eu já falei. Olha lá. Tá lá. O ponto médio da primeira rua da lista válida, o ponto médio da segunda, da última via da lista. Olha lá. Tá. Entendeu? Então nós temos também no GeoSVC a primeira e última da relação em ordem ascendente e rua válida. Só que no caso é ponto médio. No caso do itinerário de avaliação e de coleta, é o início do itinerário. Tá? É diferente. Tá? Então, com isso, você consegue tirar relatórios detalhados e também relatórios totais. Vamos voltar aqui no IT Coleta. Tem mais uma informação importante. Tá? Quando você entra aqui no robô, né, ou aqui, tanto faz, você tem aqui a forma de tirar os relatórios. Mas, se você deseja apenas algumas colunas, tá? Vamos aqui. Vamos lá no detalhe. Aqui. Tá? Então, eu vou escolher o setor, apenas um exemplo. O label. Tá? Eu vou escolher a sequência. Eu vou escolher o logadouro principal. Eu vou escolher o logadouro inicial.
o anterior, né? O logrador posterior, eu vou escolher o horário da viagem, início, e vou escolher a longitude e latitude inicial desse itinerário e longitude e latitude final do itinerário, ou de cada trecho. Muito bem. Então, quando você tira um relatório individual, vamos fazer aqui, que eu posso tirar de todos os mapas, né? Na verdade, é de coleta. É esse aqui. Então, eu posso tirar desse mapa ou de todos da lista. Vamos tirar de uma forma individual. Porque aqui você tira de todos os mapas da pasta. E aqui eu tiro individual. Então, esse daqui vai ser o exemplo que eu vou ter de todos os itinerários, de todos os mapas. O setor, o label, a sequência, o logradouro, inicial e final. E aqui horário da viagem de cada trecho, né, do início da viagem de cada trecho, e a coordenada inicial e final de cada trecho. Caso você deseje que o label tenha uma informação fixa, o que você pode fazer? Você entra aqui em preferência e você pode colocar uma informação qualquer. Por exemplo, número 1, por exemplo. Então, quando você tirar o relatório, aquela informação do label passa a ser 1. Por exemplo, vamos supor que aqui você tenha o código de uma empresa, que você deseja colocar o número 1, por exemplo. Ou um código que tem algum significado para você. Então, passa a ter um número fixo aqui para você. Tá? Um exemplo. Então, você pode tirar um relatório formatado, que no fundo isso daqui pode virar também um banco de dados para a empresa que está operando, no caso na cidade, ou a própria prefeitura. Tá? Vamos desativar tudo isso. 0. E vou tirar isso aqui. Tá? É isso. Esse é o objetivo desse vídeo, que os relatórios podem se transformar num banco de dados.